Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade, na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E vamos estar fechando aqui, o capítulo 12 do livro de Daniel, incluindo as meditações, nas referências, incluindo as meditações nas referências. Amém, irmãos? Que diz o seguinte: os últimos tempos, as palavras seladas. Daniel, capítulo 12. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará pelo filho do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, Vamos ler de novo, ficou meio confuso aqui. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um grande tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio, e o outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, que tempo haverá até o fim das maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios perecerão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posto a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, irmãos, nós vemos aqui que o Senhor, o anjo do Senhor apareceu para Daniel, ali sobre as águas, e dois anjos, um de cada lado do rio, conversavam,
E ali um deles perguntou para o Senhor, né, que estava ali sobre as águas, né, qual seria esse tempo, né, quando seria isto, né? E ele passou a revelação para Daniel, mandando Daniel selar a revelação que era para o tempo do fim, que Daniel, com toda certeza, estaria, a sorte dele já estava selada, ele estaria recebendo, né, ali a sua salvação, mesmo não estando chegando lá no tempo do fim, porque o tempo dele estava cumprido, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E aqui a palavra de Deus afirma em Daniel, capítulo 12, versículo 1, né? E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se ao teu povo todo aquele que se achar escrito no livro da vida. Né, irmãos? Né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Um tempo de angústia. Daniel profetiza um tempo de angústia para Israel em cumprimento a Jeremias, capítulo 30, versículo 7. Ver também em Mateus, capítulo 24, versículo 15 até o 21. Em Apocalipse, capítulo 6, versículo 17. Todavia, o propósito de Deus é livrar os que pertencem ao seu povo, cujos nomes estão escritos no livro, isto é, no livro da vida. Ver em Filipenses, capítulo 4, versículo 3. Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. Capítulo 21, versículo 27. Esses colocaram sua fé em definitivo em Jesus como o Messias, Salvador e Senhor. Que lindo, né, irmãos? Louvado seja Deus. Daniel, capítulo 12, versículo 2. Muitos ressuscitarão. Capítulo 2 está escrito, irmãos. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno, né? Aqueles que não se acharem escrito no livro da vida, que morreu sem ter aceitado Jesus, né? Sem ter crido que Jesus é o único Salvador, né? Que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, que Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário para sua vida, sua alma salvar, né? Então, muitos, como afirma a palavra de Deus, né? Todos ressuscitarão naquele dia, todo joelho se dobrará, não tem quem ficará na sepultura naquele dia, né? Uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para o castigo e vergonha eterna, né? Aqui a palavra de Deus afirma isso categoricamente, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Muitos ressuscitarão. Este versículo contém referências mais claras do Antigo Testamento, ressurreição dos justos e dos ímpios. Confira em Jó, capítulo 19, versículo 25 e 26. Salmos, capítulo 16, versículo 10. Salmo não tem capítulo, Salmo 16, versículo 10. Isaías, capítulo 26, versículo 19. E revela que há dois e somente dois destinos para toda a humanidade. Jesus mostra que há duas ressurreições distintas, ou seja, uma diferente da outra, né? Ver em João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Versículo 12, capítulo 12, versículo 3. Os entendidos resplandecerão, né? O versículo 3, os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. Ou seja, o resplendor do céu, né? E os que a muitos ensinam a sua justiça refulgirão. Que coisa linda, maravilhosa, né? Como as estrelas sempre e eternamente.
Que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? E os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Os entendidos resplandecerão, Daniel 12:3. Os sábios conforme a discrição, que dele faz o Antigo Testamento, são os fiéis de Deus, né? Os sábios, como afirma o Antigo Testamento, são os fiéis de Deus. Os fiéis de Deus são os verdadeiros sábios, né? E a palavra afirma, inclusive, isso lá, né? No capítulo, no Salmo 111, versículo 10, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Então, quer dizer, os sábios têm sabedoria porque temem a Deus e praticam a justiça e o juízo, né? Por isso são sábios, né? E a promessa para os sábios é esta aqui, irmãos, né? Os entendidos resplandecerão, né? Os sábios, conforme a descrição que deles faz o Antigo Testamento, são os fiéis de Deus, demonstram sua sabedoria, não somente pela sua maneira de viver, mas também pela influência da sua vida e testemunho, pois levam muitos a uma vida de retidão. Resplandecerão porque serão transformados, e a glória de Deus se refletirá neles através deles. Que coisa linda, né? É coisa realmente maravilhosa, né? Daniel capítulo 12, versículo 4. Sela este livro, né? O anjo falou para Daniel para selar as revelações, né? Eu e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Aleluia, Pai. Daniel recebe a ordem de selar o livro. As profecias do livro não são para os dias do profeta, mas para os tempos do fim, para despertar os que viverem nos tempos do fim. Daniel, a seguir, observa 2 anjos, um em cada lado do rio Hiddekel. Um deles pergunta: quanto tempo falta para o fim? O homem vestido de linho branco confira no verso do capítulo 10, versículos 5 e 6, né? Jura por Deus que o tempo seria de 3 anos e meio. Uma provável referência à segunda metade da 70ª semana de anos. Ver Daniel capítulo 9, versículo 27, nota, né? Daniel capítulo 12, versículo 10. Os sábios entenderão, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios receberão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá. Mas os sábios entenderão, e desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. É coisa tremenda, né? Louvado seja Deus. Os sábios entenderão. Daniel, capítulo 2, versículo 10, né? Foi dito aqui a Daniel que a plena compreensão da sua profecia
só ocorrerá no tempo do fim. Nesse tempo, alguns serão purificados mediante provações, ou seja, pelo sofrimento, por angústias e dores. Alguns serão purificados exatamente pelo sofrimento, aquele que aguentar firme e calado, aquele que gemer, fechar a boca, tiver sendo provado, mas não murmurar contra Deus, não murmurar contra a palavra de Deus, não murmurar por causa dos sofrimentos, que aguentar firme, gemendo e chorando, entregando os seus problemas ao Senhor, Então é tudo nas mãos de Deus, Ainda que clamando e pedindo a Deus por misericórdia, compaixão e piedade, mas sem murmurar e sem blasfemar contra Deus, contra a sua palavra e contra o sofrimento que lhe é posto, que lhe sobrevier, Então desta forma serão provados, serão purificados, serão embranquecidos e ainda serão salvos por causa da dor e do sofrimento, porque aguentaram firmes e calados, sem blasfemar contra Deus, assim como Jó, Deus falou para Satanás que o Satanás disse para Deus, quando os filhos de Deus vieram ter reunião com o Senhor, aí o Satanás veio no meio deles, e Deus reunido ali com seus santos, conversando com eles, ali pegando tudo ali, apurando ali os problemas de cada um e de todos, Aí depois que encerrou, Deus virou para Satanás e perguntou para ele: e tu, de onde viestes, Aí Satanás respondeu para Deus e falou para ele: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Deus perguntou para ele: tem observado o meu servo Jó, servo bom e fiel e temente a Deus? Satanás, atrevido, respondeu para Deus e falou: ele teme tu, porque você dá tudo para ele, mas tira dele tudo que ele tem para você ver se ele não blasfema contra tu, Deus falou para ele: pois não, eu te dou o direito de você tocar em tudo que ele tem e tirar tudo que é dele, para provar para você que ele não murmurará contra mim, E o diabo saiu dali da reunião de Deus e já veio fazer bagunça no meio do povo, de um modo geral na terra, E começou a tocar nas coisas de Jó aos pouquinhos, foi tirando, porque Deus tinha permitido, tinha ordenado que ele pudesse fazer, para provar que Jó não blasfemaria, e Jó aguentou até o fim. Jó perdeu tudo quanto tinha. Jó começou perdendo ali as suas criações, trabalhando na lavoura, com os empregados, com os funcionários ali. Depois passou de perder as criações, começou a perder os filhos e perdeu tudo. E Deus falou para ele: você só não toca na alma dele, o resto você pode tocar em tudo, E ele tocou e tirou e arrancou tudo. E Jó aguentou firme, não murmurou. No fim, Jó falou para ele, Jó falou, ele falou consigo mesmo, E tudo que eu tinha, foi o Senhor quem me deu e o Senhor tirou. Nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu tornarei para lá. E a palavra de Deus afirma que em tudo isso Jó não murmurou contra Deus. E Deus deu tudo em dobro para Jó. Então nós precisamos também aguentar firme, Aguentar firme as lutas, as dores e os sofrimentos que nos sobrevieram nas nossas vidas, E continuar firme, rumo ao alvo. Firme, entregando nossas preocupações, nossas dores, nossos anseios, nossos desejos, as nossas dificuldades, entregando tudo nas mãos de Deus e confiando que o Senhor pelejará por nós e nos dará a vitória, E assim nós permanecendo até o fim, nós receberemos a nossa coroa. E a palavra de Deus aqui afirma isso categoricamente, Daniel 12:10, os sábios entenderão, porque Daniel disse que não tinha entendido, mas os sábios entenderão, Foi dito aqui a Daniel que a plena compreensão da sua profecia só ocorrerá no tempo do fim. Nesse tempo, alguns serão purificados mediante provações. Estes serão os sábios que entenderão. Verso 10. Não haverá ímpio ou rebelde entre eles. Também haverá uma abominação desoladora,
Verso 11, confira em Mateus 24, capítulo 15, ver o estudo A Grande Tribulação, página 1438, seguida de um período de 1290 dias. Isso corresponde aos últimos 3 anos e meio da tribulação, né? Acrescidos de 45 dias. Há uma bem-aventurança para aqueles que perseverarem até o fim. 1335 dias. Verso 12. O significado desses dias não foi revelado a Daniel, mas essa visão nos mostra que haverá um espaço de tempo entre a batalha de Armagedon e o completo estabelecimento do reino milenar. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém!